Alexandre, o Grande, o conquistador que mudou o mundo, 336 a 323 a.C. Imagine um jovem rei que, aos 20 anos de idade, assume o trono de um poderoso reino e, em apenas 13 anos, transforma-se no maior conquistador da história antiga. Antes de mergulhar nessa incrível história, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui, você vai encontrar vídeos fascinantes sobre os grandes momentos e personagens da história mundial, contados de forma envolvente e fácil de entender. Se você curte aprender, se surpreender e viajar no tempo sem sair do lugar, este canal é para você. E para não perder nenhum conteúdo novo, ativa o sininho agora mesmo. Um homem que cruzou continentes com seu exército, derrubou um dos maiores impérios do mundo, fundou cidades que ainda existem hoje e deixou um legado que moldou culturas, religiões, ciências e filosofias por séculos. Esse homem foi Alexandre III da Macedônia, conhecido mundialmente como Alexandre, o Grande. Entre os anos de 336 e 323 a.C., Alexandre não apenas desenhou novas fronteiras no mapa, ele redesenhou o modo como o mundo pensava sobre liderança, guerra, identidade cultural e poder. Suas campanhas militares foram impressionantes, mas o que realmente torna sua história inesquecível é o impacto profundo que causou em todos os territórios por onde passou. Ao desvendar suas conquistas, nos deparamos com um personagem complexo, estrategista genial, governante visionário, herói e, ao mesmo tempo, figura controversa. Quanto mais conhecemos Alexandre, maior é o desejo de descobrir os bastidores de sua jornada épica. O jovem rei da Macedônia. Alexandre nasceu em 356 a.C., filho do rei Filipe II da Macedônia e da rainha Olímpia. Recebeu uma educação refinada e filosófica sob a tutela de Aristóteles, que o ensinou sobre literatura, ciência, medicina e ética. Desde cedo, foi treinado na arte da guerra, no comando de tropas e no uso da política como instrumento de domínio. Quando seu pai foi assassinado em 336 a.C., Alexandre assumiu o trono com apenas 20 anos. Herdou não apenas um reino poderoso, mas também os sonhos imperiais do pai, que havia iniciado um processo de unificação das cidades-estado gregas sob domínio macedônio. Alexandre não hesitou em seguir adiante, e com uma ousadia sem igual, começou a planejar algo que poucos ousariam imaginar: a conquista do vasto Império Persa. A primeira investida, a Ásia Menor. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto, atual Estreito de Dardanelos, com um exército de aproximadamente 40.000 homens. Sua primeira grande vitória ocorreu às margens do rio Grânico, onde enfrentou os sátrapas persas. Apesar de sua tropa estar em menor número, a vitória foi esmagadora, consolidando sua presença na Ásia Menor e abrindo caminho para campanhas mais ambiciosas. Pouco depois, em Isso, 333 a.C., Alexandre enfrentou o próprio Dário III, o grande rei da Pérsia. Mais uma vez em desvantagem numérica, Alexandre utilizou sua superioridade tática e venceu. Dário fugiu, deixando sua mãe, esposa e filhas para trás, as quais Alexandre tratou com honra e respeito, numa demonstração de controle e diplomacia que contrastava com a brutalidade de seus ataques. Esse gesto de magnanimidade também fazia parte de uma estratégia mais ampla. Alexandre queria ser visto não apenas como conquistador, mas como legítimo sucessor de Dário, aceito por persas e gregos. O Egito e a fundação de Alexandria. Após dominar toda a Ásia Menor, Alexandre voltou-se para o sul, invadindo a Síria e depois o Egito. Lá, em 332 a.C., foi recebido como libertador. Os egípcios estavam descontentes com o domínio persa e viram em Alexandre um novo faraó. Foi nessa região que ele fundou uma de suas mais icônicas cidades, Alexandria. Localizada estrategicamente no delta do Nilo, Alexandria seria séculos depois o centro da maior biblioteca do mundo antigo e um dos polos culturais mais influentes do mundo helenístico.
Alexandre também visitou o oráculo de Amon no oásis de Siuá, onde teria recebido a revelação de que era filho de Zeus. A partir desse momento, Alexandre começou a se considerar não apenas um rei mortal, mas um ser quase divino. A vitória em Gaugamela e o fim do Império Persa. Em 331 a.C., Alexandre e Dário se enfrentaram novamente na Batalha de Gaugamela, uma das mais decisivas da antiguidade. Mesmo com um exército persa superior em número e equipado com carros de guerra e elefantes, Alexandre liderou uma manobra genial que desestabilizou o centro do exército inimigo. Dário fugiu novamente, mas seria assassinado por seus próprios generais enquanto tentava reorganizar suas forças. Com a morte de Dário, Alexandre proclamou-se o novo rei da Ásia e marchou até Persépolis, capital cerimonial do Império Persa. Lá, permitiu o saque da cidade e, segundo algumas fontes, ordenou que o palácio de Xerxes fosse queimado. Um gesto simbólico para vingar a destruição de Atenas durante as guerras médicas, mas também uma demonstração de poder total. Expansão ao Oriente e os limites da ambição. Não satisfeito com a conquista da Pérsia, Alexandre seguiu para as regiões orientais do Império, enfrentando duras campanhas no atual Irã, Afeganistão e Paquistão. Foi uma fase de lutas incessantes contra tribos resistentes e terrenos hostis. Ainda assim, Alexandre fundou cidades, construiu rotas comerciais e introduziu a cultura grega em cada canto do território conquistado. Em 326 a.C., já nas terras do rio Indo, enfrentou o poderoso rei Porus na Batalha do Hidáspes. Apesar das dificuldades impostas pelo terreno, pelos elefantes de guerra e pelas chuvas, Alexandre saiu vitorioso e, admirado com a bravura de Porus, não apenas o poupou, como o nomeou sátrapa da região. Entretanto, seus soldados estavam exaustos. Haviam marchado milhares de quilômetros, enfrentado desertos, doenças e guerras contínuas. Quando Alexandre propôs avançar ainda mais rumo ao Ganges, o exército se recusou. Pela primeira vez, Alexandre teve que ceder. O retorno, uma jornada de desgaste. Ao invés de retornar pelo caminho mais seguro, Alexandre decidiu cruzar o temido deserto de Gedrósia, atualmente parte do Irã e do Paquistão. A travessia foi um desastre. Fome, sede, calor extremo e ataques dizimaram grande parte do exército. Esse erro estratégico é muitas vezes visto como uma demonstração de orgulho e impulsividade, características que também marcavam sua personalidade. De volta à Babilônia, Alexandre passou os anos finais de sua vida planejando novas campanhas, organizando casamentos entre seus generais e mulheres persas, adotando elementos culturais do Oriente e tentando administrar um império tão diverso quanto extenso. Mas ele não teria tempo de ver esses planos amadurecerem. A morte de um gigante. Em 323 a.C., aos 32 anos de idade, Alexandre adoeceu subitamente e morreu em Babilônia. As causas de sua morte permanecem um mistério. Especula-se desde malária e febre tifoide até envenenamento. Sua morte inesperada mergulhou o império em caos. Alexandre não deixou um herdeiro claro, apenas uma famosa e enigmática frase ao ser perguntado sobre a sucessão: ao mais forte. O império foi rapidamente dividido entre seus generais, os diádocos, que lutaram entre si durante décadas. Contudo, mesmo sem unidade política, o legado de Alexandre sobreviveu e se espalhou por todo o mundo conhecido. O legado imortal de Alexandre, o Grande. O impacto das conquistas de Alexandre ultrapassou os limites da guerra. Ele fundou mais de 20 cidades que levavam seu nome, das quais muitas ainda existem. Levou a cultura grega até as margens do rio Indo, promovendo um intercâmbio inédito entre o Ocidente e o Oriente. Iniciou o período helenístico, no qual a língua grega tornou-se a principal língua internacional, usada na diplomacia, na ciência, na filosofia e nas artes. Esse período foi marcado pela fusão de culturas. Cidades como Alexandria tornaram-se centros intelectuais onde gregos, egípcios, judeus, persas e indianos conviviam e compartilhavam conhecimentos. Foi também nessa época que surgiram pensadores e cientistas como Euclides, Arquimedes e Hiparco.
Alexandre inspirou figuras como Júlio César, Napoleão Bonaparte e até líderes modernos. Seu estilo de liderança, sua visão estratégica e sua aura mítica continuam a influenciar a forma como enxergamos poder, conquista e identidade cultural. Alexandre, um homem ou um mito? A história de Alexandre ainda hoje levanta perguntas fascinantes. Ele era um herói civilizador ou um tirano imperialista? Seus gestos de generosidade foram sinceros ou apenas táticas de dominação? Teria ele conquistado o mundo inteiro se não tivesse morrido tão jovem? Mais do que respostas, Alexandre nos oferece um espelho do nosso próprio tempo. Ambição, glória, diversidade, conflitos e a eterna busca por deixar uma marca no mundo. Seu império ruiu, mas suas ideias sobreviveram, moldando o mundo por séculos. Quer saber mais sobre Alexandre e outros grandes personagens da história? Se você gostou de descobrir mais sobre as conquistas de Alexandre, o Grande, e quer continuar explorando os mistérios, curiosidades e grandes momentos da história mundial, inscreva-se agora no nosso canal do YouTube. Toda semana trazemos vídeos envolventes, com narrativas cativantes e visuais incríveis, que transformam o passado em uma verdadeira viagem no tempo. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E se você é apaixonado por história, geopolítica ou grandes personagens do passado, este é o lugar certo para você. Curta, compartilhe e deixe nos comentários qual figura histórica você gostaria de ver nos próximos vídeos. Vamos juntos mergulhar nas histórias que moldaram o mundo.